Uma boa noite a todos. É uma alegria muito grande estarmos com os companheiros José, o carpinteiro. Gostaríamos de agradecer a direção da casa, na pessoa do nosso querido companheiro Vicente, pois na condição de estagiários da vida, nós temos a certeza que a obra é do Cristo, mas a oportunidade de trabalho é toda nossa. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Na noite de hoje, nós estudaremos o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que não saiba a vossa mão esquerda o que dá a direita. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, sem a caridade, eu nada seria. No nosso primeiro encontro desse ano, no nosso primeiro ciclo de palestras, aqui no José o Carpinteiro, nós estudamos a visão do Cristo acerca da caridade. Quando Kardec, na questão 886 do Livro dos Espíritos, indaga dos benfeitores da humanidade, o que é caridade para Jesus? Como Jesus compreende a caridade? E eles nos respondem em 3 palavrinhas que nós chamamos de BIP: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão às ofensas. Hoje, de uma forma mais genérica, eu irei dizer que a caridade é todo ato que praticamos em benefício do próximo. Como nós bem sabemos, a caridade, ela não é unicamente material. Por esta razão, ela pode ser praticada por todos e com todos. Nas minhas palestras, eu gosto muito de trazer as histórias de um querido companheiro chamado André. Primeiro, porque eu tenho esse mau costume de falar da vida alheia, mas fiquem tranquilos, o André está ciente. Em segundo lugar, porque o André ele entra na minha reserva de mercado, pois o André também é cego como eu. Vocês vão ver que nesta palestra eu trago a história de um outro cego, que é a Lívia. O André, ele é professor de História do município do Rio de Janeiro. E ele estava me contando que há uns anos atrás trabalhou com uma companheira de trabalho que era uma pessoa muito difícil de lidar. Era a diretora da escola. E todos fugiam um pouco dela. O pessoal da limpeza, as merendeiras, os professores, os alunos. O único que não parava um pouco para conversar com ela era o André. E a diretora ficou sabendo que o André, todas as quintas-feiras à tarde, ele ia para a casa espírita que frequentava. A sua esposa passava em Realengo, onde ele trabalhava, e o levava para a casa espírita. E ali eles assistiam uma reunião pública como esta e depois ficavam para o estudo sistematizado. E o André percebeu que a diretora se interessou por esta ida dele à casa espírita. Então ele falou para ela: minha amiga, você não gostaria de ir comigo? A minha esposa passa aqui, me leva e você pode ir conosco. E ela passou a frequentar todas as quintas-feiras à tarde a casa espírita. Ficava só para reunião pública, não chegou a se matricular no estudo sistematizado. Mas com o passar do tempo, todos notaram uma mudança naquela companheira. Ela estava mais harmonizada, ela estava mais equilibrada. Este ato do André para com a diretora é um ato de caridade. Aqueles que convivem mais de perto comigo sabem que eu sofro de zoofobia, ou no bom português, medo de animais. E todas as vezes que eu estou com a minha filha mais velha, com a Júlia, em um ambiente em que se aproxima um cachorro, um gato, ela prontamente me tira daquela situação para que eu não me assuste. Recordo-me que quando a minha filha mais nova, a Letícia, mal aprendera a falar, e nós saíamos na rua, ela ia me narrando: papai, ali tem um cachorro, papai, ali tem um gato. Era para me avisar, para que eu não me assustasse. Confesso que eu ficava um pouco com medo, mas a intenção era ótima, né? Esse ato das minhas filhas para comigo é um ato de caridade. Até 2 anos atrás, embaixo do condomínio onde eu moro, no Engenho de Dentro, tinha umas lojas americanas. E sem querer fazer propaganda para as lojas americanas, mas quem mora ou trabalha perto de uma sabe como é bom. Porque nas lojas americanas nós encontramos tudo o que precisamos e até aquilo que não necessitamos. Então, às vezes, eu descia para comprar alguma coisa e já comprava também uma balinha fine para as meninas, um chocolate para mim, para a Nívia, aquela coisa toda.
E eu, como sou uma criatura pouco falante, acabei fazendo amizade com os trabalhadores da loja americana. E mal eu chegava lá, eles me diziam: seu Rodrigo, aquele desodorante que o senhor usa e das suas filhas estão na promoção. O chocolate que o senhor gosta, o shampoo, né, o barbeador estão na promoção. E com isso eu ia só na boa, né? Pegava todas as promoções e no final do mês eu economizava um bom trocado. Este ato dos trabalhadores da loja americana para comigo era um ato de caridade. Uma terça-feira à noite, quando o doutor Bezerra de Menezes saía da casa espírita em que frequentava, ele é parado por um rapaz bastante atordoado, bastante desalinhado, que diz para ele: doutor Bezerra, eu preciso da sua ajuda. Estou desempregado, faminto e doente. E acabo de deixar em minha casa minha esposa e meus 2 filhos com febre. Prontamente o doutor Bezerra de Menezes pôs a mão no bolso para ver se achava algum dinheiro para entregar àquele rapaz, mas a única coisa que ele encontra é um ticket do bonde para retornar para casa. Doutor Bezerra então eleva o pensamento ao alto e indaga do rapaz: meu amigo, você acredita em Maria, mãe do nosso mestre Jesus? E o rapaz lhe responde: doutor Bezerra, sou muito devoto de Nossa Senhora. Então o doutor Bezerra diz para ele: receba este abraço em nome de Maria. E quando você chegar em casa, faça o mesmo. Abrace a sua esposa, abrace seus filhos. E não se esqueça, antes de dormir, faça uma oração. Na semana seguinte, na terça-feira à noite, quando o doutor Bezerra de Menezes saía da casa espírita, ele é parado pelo mesmo rapaz, só que agora numa situação muito diferente. Estava feliz, estava saudável. Virou-se para o doutor Bezerra e ele diz: doutor Bezerra, vim lhe agradecer. O doutor Bezerra olhou para ele pensando o quê, né? Olha, o senhor sabe, eu fiz aquilo que o senhor me disse. Ao chegar em casa, abracei a minha esposa, abracei meus filhos e antes de dormir, nós fizemos uma oração. No dia seguinte, todos estávamos sem febre e eu fui à rua para buscar uma ocupação e consegui um trabalho com o qual eu estou conseguindo sustentar a mim e a minha família. Até um abraço é um ato de caridade. A verdade é que todas as vezes que há a prática da caridade, o maior beneficiado é aquele que a pratica. E aí você vai falar para mim: mas Rodrigo, isso é papo de religião. Isto é papo de ciência. O cientista inglês do século XVII, matemático, físico e filósofo Isaac Newton, em sua terceira lei, a lei de ação e reação, nos diz que todas as vezes que o objeto A exerce uma força sobre o objeto B, o objeto B exerce a mesma força sobre o objeto A, só que no sentido pare, pense no outro. Esquece um pouco de si e verás que a dor que agora te alucina é um grão de areia que na ostra vira pérola, enfeitando a vida. A literatura espírita está cheia de exemplos de que quando uma pessoa foi auxiliar a outra, a maior beneficiada foi ela mesma. No livro Ave Cristo, a mulher de Tassiano denuncia Lívia e seu pai aos romanos por serem cristãos. E eles vão parar na prisão. O pai de Lívia, como era muito comum na época, desencarna no momento das torturas. E Lívia é levada ao cárcere. Então a mulher de Tassiano suborna a carcereira, que fingia ser amiga de Lívia. E esta, enquanto Lívia estava dormindo, ministra um veneno em seus olhos. E Lívia amanhece completamente cega. Olha, mais uma reserva de mercado, né? Mais um cego na palestra, né? Então, Lívia, né? Aquela carcereira que fingia ser amiga de Lívia, numa linguagem mais moderna, Falciane, convence Lívia a seguir um rapaz que, na verdade, era um preposto da mulher de Tassiano para uma cidade longínqua da capital do Império Romano, com a desculpa de encontrar o amigo Tassiano. O rapaz abandona a Lívia ali sozinha. Ela estava cega, longe de casa, longe de seus amigos,
num local em que não conhecia nada nem ninguém. E ali ela permanece por todo o dia, até que no final daquela tarde passou por ali Quinto Celso e sua mãe. Quinto Celso e sua mãe cantavam nas ruas para garantir o sustento da família. E ao ouvir a história de Lívia, a mãe de Quinto Celso se compadece e convida Lívia para ir para casa junto com eles, morar com eles. Forma-se ali o novo núcleo familiar. Ocorre que a mãe de Quinto Celso estava muito doente. Então Lívia, que estava saudável, oferece-se para passar e ir à rua ela com o Quinto Celso para garantir o sustento da família. E como ela podia caminhar muito mais, porque estava saudável, ganharam até muito mais dinheiro e, materialmente falando, a vida daquela família até melhorou. A mãe de Quinto Celso vem a desencarnar e Lívia adota Quinto Celso como filho. Mas ela adquirira a doença da amiga e, no instante de sua morte, Lívia reencontra o amigo Tassiano e pede para que Tassiano passe a cuidar de seu filho, Quinto Celso. No livro Paulo Estevam, Jezebede, pai de Gesiel e Abigail, não suportando os desmandos do Império Romano, num ato impensado, taca fogo na fazenda de um preposto romano. E todos vão parar na prisão. Jezebede, tal qual aconteceu com o pai de Lívia, desencarna no momento das torturas. Mas Gesiel teve a vida poupada, pois haviam testemunhas de que ele havia ajudado a apagar o fogo da fazenda do preposto romano e salvado alguns de seus servos. Mas Gesiel é condenado à escravidão, aos remos homicidas das galeias. E um dia, quando Gesiel estava no remo das galeias, viajava no mesmo navio um romano muito importante, de nome Sérgio Paulo. Sérgio Paulo estava muito doente. Então o comandante do navio manda chamar o encarregado dos escravos e diz para ele: olha, eu quero que você me indique o escravo mais sensível, mais educado. E o encarregado, não tem dúvidas, indica Gesiel. Gesiel então passa a cuidar de Sérgio Paulo, tal qual estivesse cuidando de Jezebede ou Abigail, seu pai e sua irmã. E Sérgio Paulo se recupera, fica saudável. Mas agora quem cai doente é Gesiel. Então o comandante do navio manda chamar Sérgio Paulo e diz: olha, nós não vamos poder ficar com esse escravo na embarcação. Vamos ter que jogar Gesiel no mar. Eu não posso correr o risco de contaminar todos. E Sérgio Paulo se opõe e fala: não, eu não posso tacar no mar. O homem que cuidou de mim ajudou a salvar a minha vida. Vamos fazer o seguinte, comandante. O senhor vai colocar no livro do navio que Gesiel foi lançado ao mar. Mas quando nós nos aproximarmos do porto de Cefalônia, eu irei colocar Gesiel num bote, dar-lhe uma boa quantidade de dinheiro e dizer para ele que, caso ele sobreviva, que ele mude de nome. Gesiel consegue chegar ao porto de Cefalônia, mas ao caminhar, sem saber muito bem para onde ir, como estava muito febril, muito doente, acaba caindo em um matagal. Passava por ali um ladrão que, ao ver Gesiel caído no chão, resolve verificar se ele tinha algum dinheiro, e tinha todo o dinheiro que havia lhe dado Sérgio Paulo. Mas o ladrão, além de roubar Gesiel, ele percebe que Gesiel estava muito doente, estava muito febril, e se compadece de Gesiel e resolve levar Gesiel para a casa dos homens do caminho. E Gesiel é recebido por Simão Pedro, que passa a cuidar dele. Gesiel então se recupera e, seguindo os conselhos de Sérgio Paulo, ele muda de nome e passa a se chamar Estevão. Vejam, a mãe de Quinto Celso beneficiou-se ao auxiliar Lívia. Ela pôde desencarnar em paz, pois sabia que o filho seria bem cuidado pela amiga. Gesiel beneficiou-se ao auxiliar Sérgio Paulo. Foi-lhe poupado a vida, ganhou a liberdade e deixou de ser escravo.
Todas as vezes que nós trabalhamos para o outro, nós estamos trabalhando para nós mesmos. Mas nós temos uma dificuldade muito grande com a palavra trabalho. O filósofo Mário Sérgio Cortella nos diz que a vida é como uma corrida de maratona. E o que é uma corrida de maratona? É uma corrida muito longa. Maratona tem 42 quilômetros, ou melhor. Vocês sabem que todas as vezes que eu estou me preparando para fazer uma nova palestra, ou então quando eu venho fazer uma palestra, eu sempre aprendo algo de novo. E quando eu estava iniciando esse ciclo de palestra no mês passado, no nosso querido Pai Bem, no posto de assistência Bezerra de Menezes, em Oswaldo Cruz, no final da palestra eu fui parado por um companheiro que me disse: Rodrigo, eu falei, pois não, eu posso te corrigir num ponto? Eu falei, até em dois. Olha, eu sou professor de educação física. E uma maratona não tem 42 quilômetros. Uma maratona tem 42 quilômetros e 195 metros. E agora eu aprendi. Então, Cortella nos diz que a vida é como uma corrida de maratona, é uma corrida muito longa. São 42 quilômetros e 195 metros. E Cortella nos diz que, em alguns momentos desta maratona da vida, nós precisamos parar para respirar, para beber uma água, para descansar. E o que é esta parada para respirar, para beber uma água, para descansar na maratona da vida? Nós chamamos de lazer. Só que nós não podemos viver objetivando o lazer. Nós não estamos na Terra de férias, de feriado prolongado ou de licença-prêmio. A Terra definitivamente não é uma colônia de férias, um resort ou um hotel-fazenda. Muito pelo contrário, a Terra é chão de fábrica. A Terra é um local para nós trabalharmos em prol do nosso próprio progresso. Há 15 anos atrás, quando eu estava entrando na doutrina espírita, eu trabalhava no cartório com uma companheira muito singular, ela era muito engraçada, e ela me chamava de primo. E quando ela ficou sabendo que eu estava entrando na doutrina, eu falei assim, olha, primo, eu não tenho nada a ver com a sua vida, não. Mas se eu fosse você, eu não entrava nessa tal doutrina espírita, não. Essa doutrina espírita é coisa de gente doida, primo. Tu veja bem, o tribunal já mata a gente de tanto trabalhar. E aí você vai para uma religião em que o tal do André Luiz diz que quando a gente morrer, a gente vai querer continuar trabalhando. Não é que quando a gente morrer, a gente vai continuar trabalhando, a gente vai querer continuar trabalhando, primo. Isso é coisa de gente doida, primo. Quando eu morrer, eu quero é descansar. Eu vou correr um sério risco, porque vai que a minha chefe está me assistindo, pela internet nesse momento. Se ela estiver me assistindo, amanhã mesmo a minha carga de trabalho aumenta. Mas o trabalho no tribunal não mata ninguém, Nós trabalhamos no ar-condicionado, no computador. É verdade que nós temos muito trabalho, pouco funcionário, e o que lá nos mata, mas é de raiva, é o sistema que cai a todo tempo. Eu reconheço que há trabalhos muito mais pesados que o meu. Nossos companheiros que trabalham na construção civil, trabalhos muito mais perigosos que o meu. Os nossos companheiros policiais, muito mais estressantes que o meu, os nossos irmãos que trabalham nos hospitais. Mas a verdade é que o trabalho não mata ninguém. Mas, Rodrigo, de onde vem essa nossa dificuldade com a palavra trabalho? Qual é a origem desta dificuldade? São as nossas encarnações anteriores. Se nós voltarmos um pouco na história, na antiguidade, os romanos mais importantes sequer faziam longas caminhadas. Eles eram levados em liteiras, que era uma espécie de carruagem puxada por escravos, seres humanos sendo utilizados como animais de tração. Um pouco mais para frente na história, na Idade Média, os servos trabalhavam para garantir o sustento e os gozos dos senhores feudais e dos membros da Igreja Católica. Aqui, na terra do Cruzeiro, no nosso querido Brasil, nós tivemos o ato hediondo da escravidão por mais de 3 séculos. Nossos irmãos africanos vindos de além-mar para servir de mão de obra de graça nos nossos principais ciclos econômicos, o ciclo do açúcar, o ciclo da mineração e o ciclo do café. Mas
o carpinteiro de Nazaré, quando esteve entre nós, nos disse, está em João 5,17, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, em uma de suas maravilhosas palestras que está disponível para nós no YouTube, chamado Alegria de Viver, aqueles que não assistiram eu recomendo porque é muito boa, o nome da palestra é Alegria de Viver, nos diz que um dia estava muito chateado, pois o cardiologista disse que seu coração não estava nada bem. Então ele resolve viajar para Uberaba para encontrar o amigo Chico Xavier. E quando o Chico o encontrou, falou, Jerônimo, como é que estão as coisas? Ele falou, tá tudo bem. Jerônimo, como é que estão as coisas? Mais ou menos, Chico. Mas o que houve, Jerônimo? Olha, Chico, o médico disse que eu não estou nada bem, que o meu coração não está bem, que meu coração está por um fio. Chico sorriu e disse, mas aí complica. Porque fio temos de muitos tipos. Temos o fio de nylon, temos o fio de aço. Nesse momento, Emmanuel se faz presente e diz para o Chico, Chico, diz para o Jerônimo que se trabalhar, engrossa o fio. E a visita continuou. E no momento das despedidas, Jerônimo disse ao amigo, Chico, muita paz. E o Chico disse para ele, Jerônimo, tira o Z, muita pá, muito trabalho. E aí, Chico diz a Jerônimo, Jerônimo, quem não trabalha, dá trabalho. Esta é a escolha que nos cabe neste momento. Ou nós iremos trabalhar na seara do bem, ou nós iremos dar trabalho. A escolha é de cada um de nós. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, mas o nosso destino é a felicidade. Mas, Rodrigo, quando é que nós seremos felizes? Quando nós alcançarmos a angelitude, a perfeição, a condição de espíritos puros. E, para tanto, eu posso asseverar aos amigos que nós temos muito trabalho pela frente. O livro Céu e Inferno nos diz que Deus faz da felicidade um prêmio, uma recompensa para o trabalho. Por esse motivo, nós não podemos ter orgulho do bem que praticamos, da caridade que praticamos. Por isso que Jesus nos disse que não saiba a vossa mão esquerda o que dá à direita. Nós não podemos fazer o bem tocando as trombetas, como faziam os hipócritas nas ruas e nas sinagogas. Porque aquele que faz o bem tocando as trombetas visa o reconhecimento dos homens. E quando chegar na pátria espiritual, nenhum mérito mais terá sobre aquele ato. Na verdade, terá a dívida do orgulho. Quem faz o bem com barulho está dizendo que dá mais importância e valor aos homens do que a Deus. A vida presente do que a vida futura. Por este motivo, o Evangelho nos diz que nós devemos fazer o bem no anonimato. É a beneficência modesta. Mas se existe a verdadeira modéstia, também existe a falsa modéstia, o simulacro da modéstia. É aquele companheiro que ao fazer o bem esconde a mão, mas deixa um pedacinho para ser visto e ser reconhecido. Uma amiga estava me contando que no escritório onde trabalhava tinha uma companheira que gostava muito de ajudar as pessoas. Então, se ela sabia que alguém estava precisando bater uma meta, ela corria e ajudava aquela pessoa. Mas essa companheira gostava muito mais de falar que ajudava do que ajudava. E esta companheira barulhenta não cansava de contar a todos que ela sempre foi uma pessoa muito boa. Que na sua infância ela morava numa rua que faltava muita água. Então ela, escondida de seu pai e de sua tia, pegava mangueira, pegava borracha e enchia os vasilhames, os baldes dos vizinhos. Essa amiga barulhenta visa o reconhecimento dos homens e não o de Deus. Antes da pandemia, eu tinha a alegria de participar de um projeto chamado Mini Gentilezas no Grupo Argilando. Era só um sábado pela manhã no mês, né? Íamos lá, eu, a Nívia e as meninas,
e nós ajudávamos a separar os itens de higiene que eram botados em sacolas, que seriam buscadas pelas instituições parceiras que iriam levar para os nossos irmãos em situação de rua. E a coordenadora do projeto, a nossa querida companheira Karina, nos contava que nós não tínhamos noção de tantas coisas que eram enviado para ali que não serviam para o uso humano, como se o Argilando fosse um local para descartar lixo. O Evangelho nos diz que nós devemos tomar cuidado no momento da prática da caridade. Nós precisamos salvaguardar o amor próprio, a dignidade daquele companheiro que encontra-se momentaneamente numa situação mais difícil que a nossa. Disse-nos o poeta popular: quem dá uma esmola a um homem são, ou mata de vergonha, ou vicia o cidadão. É muito diferente nós aceitarmos um serviço e aceitarmos uma esmola. Por esse motivo, o Evangelho nos diz que sempre que possível, nós devemos transformar a esmola em serviço. Infelizmente, devido à pobreza que assola a nossa cidade, para nós que moramos no Rio de Janeiro, não é tão difícil nós cumprirmos o Evangelho, pelo menos nesse ponto, Vicente. Porque em todas as regiões da nossa cidade, nós iremos encontrar nos sinais companheiros vivenciando grandes dificuldades. E a partir de hoje, se o nosso coração assim o determinar, quando nós encontrarmos aqueles companheiros fazendo malabares, shows pirotécnicos, no momento que a gente for entregar para ele uma moeda, uma nota, a gente vai falar para ele: amigo, parabéns, muito obrigado, muito bonita a sua arte. Quando nós encontrarmos aqueles companheiros querendo lavar o para-brisa do nosso carro com o que eles chamam de shampoo do posto, aquela água com sabão, se nós deixarmos ele lavar o para-brisa, quando nós formos dar-lhe a moeda, nós vamos falar: meu amigo, valeu mesmo, o carro estava muito sujo, essa semana eu não tive tempo de levar para o lava-jato. Eu sei que às vezes a gente se preocupa que aquela água com sabão pode manchar a nossa lataria, mas ao chegar em casa a gente joga uma água ali rapidinho por cima e nós teremos transformado a esmola em serviço. Quando nós encontrarmos aqueles companheiros que vendem bala, bananada, amendoim, ao comprar-lhe seu produto, nós vamos dizer para ele: meu amigo, muito obrigado. Olha, a minha esposa, o meu marido, meus filhos, meus colegas de trabalho vão ficar muito felizes, pois eles gostam muito dessa bala, dessa bananada, desse amendoim. E dessa forma nós teremos transformado a esmola em serviço. Nós teremos salvaguardado o amor próprio, a dignidade daquele companheiro que encontra-se momentaneamente em uma situação mais difícil que a nossa. O Evangelho nos alerta que nós jamais podemos fazer um movimento no sentido contrário. Mas, Rodrigo, o que seria o movimento no sentido contrário? Transformarmos o serviço dos outros em esmola. Porque quando nós transformamos o serviço dos outros em esmola, nós estamos humilhando aquele que está trabalhando. E humilhar a outrem há sempre orgulho e maldade de nossa parte. Eu tenho uma tia, que ela é uma pessoa muito segura com dinheiro. Sabe aquela pessoa que você dá um sorrisal na mão dela e manda ela cruzar uma piscina olímpica a nado, e quando ela chega do outro lado, ela abre a mão, o sorrisal está intacto? É ela. E quando as meninas eram pequenas, nós gostávamos muito de convidá-la para ir à praia com a gente, porque a gente não ia ficar muito tempo exposto ao sol, aquela coisa toda. E uma pessoa com IMC, o índice de massa corpórica, além do recomendado como eu, no bom português, gordinho, quando vai à praia, além de aproveitar o sol e o maravilhoso mar de Copacabana, nós gostamos de desfrutar das ofertas gastronômicas. Então vem um rapaz vendendo o queijinho coalho com mel, que beleza. A empadinha praiana nós gostamos muito. O mate com limão com biscoito Globo, que maravilha. E era um dia de dezembro, naquela época que dezembro fazia muito calor, porque agora, devido às mudanças climáticas, às vezes dezembro não está nem tão calor assim. Mas aquele dia estava muito quente. E era mais ou menos entre meio-dia e meia, 1h30 da tarde. E eu já havia bebido 2 Coca-Colas, um queijinho coalho com mel, uma empadinha praiana, um biscoito Globo com mate com limão. Por isso que eu tô tão gordinho, não é à toa, né? E eu estava só observando a minha tia. Um pequeno parênteses.
Vocês vejam, meus amigos, que Deus sabe o que faz. Mesmo sem enxergar, eu gosto de observar os outros. Vocês imaginem só se eu enxergar. Mas vamos deixar isso para lá. E eu estava só observando a criatura. E a criatura não havia bebido sequer um copo d'água. Então, quando se aproximou um daqueles companheiros vendendo, gritando, ô Coca, água, ô Coca, ô Coca, ela virou-se para mim, Rodrigo, eu vou ajudar esse rapaz a comprar uma Coca-Cola. Eu falei, não, senhora, a senhora está cheia de sede e não aguenta mais de tanto calor. Um amigo estava me contando que na empresa onde ele trabalha tem um companheiro muito curioso. Esse companheiro tem muita preguiça de, na hora do almoço, descer para buscar um restaurante. Mas o que lhe chama a atenção é que todas as vezes que vai na empresa alguém vendendo algo de comer, uma refeição, um salgado, ele vira muito sério para a pessoa e fala assim, meu amigo, por favor, se aproxima. Hoje eu vou te ajudar, eu vou comprar alguma coisa aí para diminuir o peso da sua bolsa. Mentira. Ele está cheio de fome e com preguiça de ir à rua buscar um restaurante, não é isso? Nós jamais podemos transformar o serviço dos outros em esmola. Porque quando nós transformamos o serviço dos outros em esmola, nós estamos humilhando aquele que está trabalhando. E humilhar a outrem é sempre orgulho e maldade de nossa parte. Há 5 anos atrás, meio que despretensiosamente, eu fui convidado, uma pessoa que não tinha muito juízo, para ir fazer uma palestra numa casa espírita. E cá estou eu hoje, né? O ano passado foram 19 casas diferentes, 30 e tantas palestras. E quando as pessoas descobriram que eu falava em público, por ser cego, passaram também a me convidar para fazer palestras de inclusão das pessoas com deficiência. Principalmente nas escolas no mês de setembro. E se minha memória não me trai, no dia 21 de setembro, nós comemoramos o Dia da Pessoa com Deficiência. E quando eu estou diante de um público mais maduro, adolescente, ou até mesmo adulto, o ano passado eu tive a oportunidade de falar numa escola estadual à noite, só para adultos. Esse ano eu fui chamado para falar na Ordem dos Advogados do Brasil, no MEA. Eu costumo contar da evolução do tratamento dispensado aos deficientes visuais. Eu nasci nos anos 80, e no final dos anos 80, no início dos anos 90, era muito comum as pessoas se referirem a nós, deficientes visuais, de maneira pejorativa. Ah, o filho da fulana, o Beltraninho, é ceguinho. Mais ou menos no meado dos anos 90, a coisa melhorou um pouco e passaram a nos chamar de DV, deficiente visual. No final dos anos 90, no começo dos anos 2000, entendeu-se que o melhor tratamento seria a pessoa portadora de necessidades especiais. Como se a deficiência fosse algo que nós portássemos, né, como uma arma, um guarda-chuva, a coisa toda. Hoje, entende-se que o melhor tratamento é PCD, pessoa com deficiência. Mas há 8 anos atrás, eu fui chamado de algo muito curioso. Era fevereiro de 2015, e eu, a Nive e as meninas retornávamos de uma maravilhosa viagem que havíamos feito ao Nordeste brasileiro, ao estado de Alagoas. Nós estávamos no aeroporto de Maceió para vir para o Rio de Janeiro. E como é de nosso costume, nós nos atrasamos um pouquinho no momento do embarque. Então, quando o funcionário da Gol, viu a Nívia com 2 crianças pequenas na época, uma de 4 e uma de 9, e um cego a tiracola, ele ficou um pouco preocupado, diria eu, até um pouco nervoso. Então ele pega seu rádio de comunicação e começa a falar com seu colega de trabalho. Remota, remota, remota. Acaba de chegar para embarcar um blind com 2 crianças, um blind com 2 crianças. Eu, embora não fale a língua inglesa, como eu percebi que não tinha mais ninguém ali no ambiente, eu achei que aquilo era conosco, Então eu falei muito baixinho com a Nívia para não pagar nenhum mico. Eu falei, Nívia, eu acho que essa história é com a gente. Ela falou, Rodrigo, não seja ignorante. Blind é cego em inglês. Eu falei, tá, Aí os amigos vejam.
De ceguinho do final dos anos 80, virei blind em 2015. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Para falar aos amigos que todas as vezes que nós tratamos uma pessoa que encontra-se momentaneamente numa situação mais difícil que a nossa, com educação, com respeito, além de ser um direito da pessoa e um dever nosso, não deixa de ser um ato de caridade. O Evangelho nos diz que, sempre que possível, nós devemos inverter os papéis. Ao invés de figurarmos como benfeitores, figurarmos como beneficiados. E eu digo mais, nós devemos estimular a prática da caridade nos outros. O André estava me contando que há um tempo atrás, no sinal em frente à escola onde trabalha, apareceu um vendedor de bala, como temos muito em nossa cidade. Ele falou: meu Rodrigo, para eu chegar na escola é muito tranquilo, porque eu desço do ônibus, eu viro para a esquerda, eu ando alguns metros e eu já estou no sinal. E os trabalhadores do comércio em frente à escola já me conhecem, então eles dizem: André, pode atravessar, e eu atravesso. Mas quando aquele vendedor de bala chegou no primeiro dia, e ele viu o André descendo no ônibus, ele correu para ajudar o André. E levou o André até a escola. E isso se tornou um ato comum. Ele viu o André levantar no ônibus para descer, ele já estava no ponto. Pegava o André e levava até a escola. E o André, como é muito conversador, eu não vou chamá-lo de fofoqueiro, pelo menos não na palestra, né? Ele ficou sabendo que o rapaz tinha uma filhinha de 2 anos de idade, que acabara de sair do sistema prisional, que estava ali para recomeçar a vida. Mas ao longo do tempo, o André percebeu que todas as vezes que aquele companheiro ia ajudá-lo a chegar até a escola, que ele perdia pelo menos de 2 a 3 sinais. E o André ficou preocupado, pensando: poxa, meu salário está garantido. Eu sou professor do município, mas o salário desse companheiro vem da venda de bala. Então, perder 2 a 3 sinais, com certeza faz diferença na sua renda diária e muito mais na sua renda mensal. Então, o André, com muito cuidado, foi conversar com ele e falou: meu amigo, olha, eu te agradeço muito porque você me ajuda a chegar até a escola. Mas eu já pude perceber que todas as vezes que você vai me ajudar a atravessar, você perde pelo menos de 2 a 3 sinais. E isso, com certeza, faz diferença na sua renda diária e muito mais ainda na sua renda mensal. E o rapaz, então, disse para ele: de forma alguma, André, você não sabe o bem que me faz quando eu posso vir te ajudar. Porque eu percebo que, apesar de ter feito tantas coisas ruins até agora, eu ainda sou capaz de fazer algo de bom pelo meu semelhante. E o André, que pensa muito rápido, disse para ele: não, de forma nenhuma, meu amigo. Você que não sabe o bem que você me faz, porque quando você não está aqui, eu demoro muito mais para chegar ao meu trabalho. O André estava me dizendo que um dia estava na sala de professores e tinha um colega muito deprimido, muito chateado, que disse para ele: André, eu não ajudo mais ninguém. Estou cansado de ajudar as pessoas e topar com tanta ingratidão. E quer saber? Às vezes você vai ajudar uma pessoa e a pessoa não quer ser ajudada. Hoje, se eu for ajudar alguém, eu não vou ajudar quem precisa, eu vou ajudar quem quer ser ajudado. 2 observações. Eu reconheço que a ingratidão é algo que ainda nos dói muito, mas nós não devemos fazer o bem esperando o reconhecimento de ninguém. A quem nós estamos querendo agradar? Aos homens ou a Deus? É verdade também que muitas vezes nós tentamos auxiliar um companheiro e aquele companheiro não está no momento de ser ajudado. Mas fiquem tranquilos. Todo bem que nós tentamos fazer para outrem é uma semente jogada na terra. E essa semente um dia irá florescer e frutificar. É verdadeira a máxima que diz que um benefício jamais se perde. E aquele companheiro que nós estamos tentando ajudar hoje e que não está no momento de ser auxiliado lá na frente, quer seja nesta encarnação ou até mesmo na pátria espiritual, quando ele estiver pronto para dar um passo adiante em sua caminhada evolutiva, ele vai olhar para trás e vai lembrar de você e falar: poxa, mas lá atrás o fulaninho tentou me ajudar. E vai emitir para você um pensamento de reconhecimento, de gratidão, de carinho. Como diz a belíssima canção espírita, nesta estrada, somente quem dá mais do que recebe, dá o testemunho de quem nunca esquece. Para concluir, eu gostaria de dizer aos amigos
que nós jamais podemos desistir da prática do bem, da prática da caridade. Porque a prática do bem, a prática da caridade, é a marcha para a nossa própria felicidade. Eu vou repetir. A prática do bem, a prática da caridade é a marcha para a nossa própria felicidade. Então, se é a marcha para a nossa própria felicidade, nós não podemos ter orgulho do bem que fazemos, da caridade que praticamos. Por isso que Jesus nos disse que não saiba a vossa mão esquerda o que dá à direita. Kardec nos disse no século XIX, fora da caridade não há salvação. Lembremos do conselho de Francisco de Assis, que nós procuremos mais consolar que sermos consolados, compreender que sermos compreendidos, amar que sermos amados. Que nós possamos pegar os nossos arados e seguirmos felizes a nossa tarefa, amando, trabalhando, semeando e esperando que dias melhores só dependem de cada um de nós. Muito obrigado pela caridade de ter me ouvido na noite de hoje. Muita luz, muita paz a todos. Mais uma vez agradecemos a direção do José o Carpinteiro, casa esta que nós já nos consideramos trabalhadores, e até muito breve.